Olá, investidor! Seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que vamos abordar os diversos aspectos tributários na hora de se declarar o imposto de renda, fazer a DARF, os diversos processos para renda variável aqui no Brasil. Nós encontramos alguns influenciadores que tratam desse assunto, mas nenhum que traz aqui todas as regras, o modelo definitivo de como você fazer esse processo certo. Então eu vou trazer um conteúdo aqui para que você hoje aprenda de uma vez por todas. Bom, a realidade é que, assim como em qualquer ato, qualquer atividade comercial em nosso país, a responsabilidade dessa geração e da omissão e também do pagamento do imposto de renda é do gerador, é da pessoa que realiza essa atividade. E ninguém vai fazer esse cálculo para você, é você que é o responsável. E para te trazer algumas definições, eu quero também trazer algumas ponderações. As primeiras delas são as seguintes: que você deve manter um controle planilhado, controlado todas as suas notas de negociação, as suas notas de corretagem, que a gente chama, dentro da corretora, uma planilha, em um arquivo dentro do seu computador, pelo menos. Para que assim você passe por um contador, se você contratar um contador, ou até você utilize algum sistema fornecido pela corretora, pela empresa que te auxilia. Algumas corretoras elas fornecem algum sistema, algum suporte, mesmo que mínimo, para que você consiga fazer a sua declaração de imposto de renda. E não há nada melhor para guardar, para juntar esses arquivos, do que planilhá-los. E planilhando esses arquivos, as suas notas de corretagem lá dentro da sua corretora, que você acha lá nas abas de documentos, você consegue já calcular sozinho. Você não vai precisar gastar com contador, não vai precisar gastar com programa. E a planilha é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou liberar o acesso para vocês aqui gratuitamente. Vai estar no link da descrição do vídeo, é só você baixar e utilizar de maneira realmente gratuita. Essa é a planilha onde você pode controlar o valor que você comprou uma ação. Ali eu tenho um exemplo, eu vou mostrar mais um exemplo na frente, antes de passar os dados aqui para vocês, as informações de como calcular. Ela já traz todas as taxas, todos os percentuais ali, as regrinhas fiscais de quanto você tem que pagar de imposto de renda para cada tipo de operação de renda variável. Então ela facilita muito isso, só você preencher. E aí no final ela vai te dar ali quanto que você deve de imposto de renda. Ali no final, na parte amarela, fica lá o imposto de renda dessa operação aí que eu mostrei para vocês como exemplo. Mas agora vamos lá, antes da gente entrar nela, para as regrinhas que você precisa saber. E a primeira delas é sobre prazos. O prazo de declaração é até o último dia útil do mês seguinte à da operação que você realizou, para fazer essa declaração e pagar lá a sua DARF. E o que é DARF? É o documento de arrecadação de receitas federais. É um PDF que você gera, você vai lá no site da Receita e paga esse documento. E caso esse prazo seja esquecido, perdido, não tem problema. Você pode gerar novamente uma nova DARF, pagar essa DARF, só que você vai ter uma pequena multa por conta desse atraso, mas não tem problema, tá tranquilo em relação a isso. Porém, claro, lógico, é bom pagar sempre em dia, né? Mas quando você é obrigado a pagar imposto de renda? Quando você vender o valor total de vendas de ações em um mês superar 20 mil reais. Quando você vender menos que isso, você não precisa pagar nada. Lembrando que esses 20 mil reais de vendas no mesmo mês também tem que ser com a soma total resultando em lucro. Se essa soma resultar em prejuízo, também não vai precisar pagar nada. E essa é uma regra que tem uma exceção para operações de day trade. Operações de day trade você sempre vai ter que pagar imposto de renda, independente se vendeu, se operou mais de 20 mil reais por mês ou não. E lembrando, o imposto incidirá apenas sobre o lucro líquido. Qualquer questão que você gastou com corretagem, emolumentos, taxa da B3, serão descontados do seu lucro líquido. Então você só paga imposto sobre o lucro líquido mesmo. E se você teve prejuízo, você não vai pagar nada de imposto de renda. Até tem uma regrinha muito bacana que funciona da seguinte forma: todas as operações que você teve prejuízo desse ano, de meses anteriores, você pode abater de operações com lucro dos meses seguintes. Então você vai só pagar imposto de renda se você estiver com o lucro líquido no ano. Então, com todas as operações anteriores desse ano, se você teve prejuízo em algum mês, fechou negativo, tudo que você tiver negativo para trás, você vai abater ali do seu lucro líquido, não vai ter que pagar nada.
Então, é um presente que a gente fala para o investidor quando ele está pagando imposto de renda. Se ele não está pagando imposto de renda, é porque provavelmente ele está tendo prejuízo aí nas suas operações com ações e renda variável. E essas taxas que eu mencionei, você deve estar imaginando, né? Emolumentos, corretagem, taxa da B3, de custódia, todas essas taxas você vai encontrar na nota de negociação. Como eu mencionei, a nota de negociação, a nota de corretagem, ela fica ali dentro da parte de documentos, de histórico de operações dentro da sua corretora. Cada corretora tem um lugar específico, mas geralmente nessa parte, nessa aba de documentos, logo na página inicial ali de sua corretora, você vai encontrá-la para você poder acessar as suas notas de negociação de corretagem. Bom, agora falando em taxas, quais taxas são, né? Você deve estar se perguntando. Para começar, você vai sempre pagar o famoso dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte. Para operações de day trade, você vai sempre deixar retido na fonte 1% do lucro líquido. Já nas operações de swing trade, você vai sempre deixar 0,005% já retido na fonte como uma antecipação do seu imposto de renda que você precisaria pagar nessas operações. Já na DARF, você irá pagar, aí que não como título de antecipação, essa antecipação ali, automaticamente a Receita Federal já desconta para você no momento que você faz essa declaração. Para operações no mercado financeiro de renda variável de swing trade, ou seja, você não faz a compra e a venda no mesmo dia, mas em dias diferentes, sempre 15%. Já para operações de day trade, você sempre irá pagar 20% de imposto de renda. Mas e essa regrinha de abatimento de imposto de renda? A Receita Federal é muito clara em relação a isso. Você não pode abater lucros com um tipo de operação com prejuízos de outro tipo de operação. Por isso aquela planilha ela é muito bacana. Ela vai te dar claramente o que você fez de day trade e swing trade na hora de você planilhar. E aí você vai entender que você não pode abater, né, naquela regrinha lá de abatimentos de meses anteriores, prejuízos que você teve em operações diferentes. Por exemplo, se você teve prejuízo em operações de day trade, você não vai poder abater no lucro que você teve para o imposto de renda das suas operações de swing trade e vice-versa. Já nas operações de mercado futuro e opções, que é algo muito operado pelos investidores, há uma regrinha muito clara. Sempre vai ser 15% sobre o lucro. Não tem variações sobre isso, não tem regrinhas especiais sobre isso, não tem abatimento de prejuízos passados, não tem nada disso. Sempre você vai pagar ali 15% sobre o lucro nessas operações. Já os dividendos não tem qualquer imposto de renda para o investidor, porque eles já são tributados, as empresas já tributam isso lá na fonte dela e não repassam nada para os investidores, já repassam os dividendos líquidos ali na sua conta, você não paga nada de imposto de renda sobre isso. Já o juros sobre capital próprio é uma outra forma da empresa te premiar por ser acionista dela, paga imposto de renda sim, mas aí é 15%, só que é tributado na fonte, você nem vai ter prejuízo, nem vai se preocupar com essas questões. É igual renda fixa, fundos de investimentos convencionais, a tributação é logo na fonte, diferente das ações, opções, fundos imobiliários e por aí vai, os ativos de renda variável. E por falar em fundos imobiliários, os fundos imobiliários, a alíquota vai ser sempre 20%. Independente se day trade, se swing trade, se uma operação muito longa, sempre vai ser 20% de imposto de renda que você vai ter que emitir DARF para pagar. E agora, para te ilustrar isso, eu trouxe aqui aquela operação que eu fiz, aquele exemplo da planilha. Vou até mostrar para você como é que você pode utilizar a planilha também. Então veja lá, coloquei ali em vermelho, né, a operação que eu fiz, uma operação com ação, eu coloquei a Petrobras, como exemplo, né, a quantidade, eu coloquei o preço que eu comprei a Petrobras, isso tudo você pega na nota de negociação, a nota de corretagem dentro da sua corretora, e ali ele vai perguntar quanto que eu gastei, né, para achar o preço médio, que é do preço médio, que é tirando todos os custos que eu achei ali dentro da minha nota de corretagem dentro da corretora, que eu vou que a planilha calcula o preço médio dessa compra que eu fiz, já desconta todos os meus gastos, né? Porque lembrando, aqui o imposto de renda é sempre cobrado só sobre lucro líquido, descontado todas as taxas. E ali eu tenho o valor que eu vendi, quanto que eu gastei de corretagem, emolumentos, taxa da B3 também. E por fim, eu tenho lá um imposto que eu deveria pagar. Então é muito simples, veja lá que no amarelo tem um imposto certinho que eu tenho que pagar. Poderia selecionar ali a opção de fundo imobiliário, poderia ter selecionado a opção de day trade.
E se eu selecionasse essas questões, aí ele me daria um imposto diferente, né? Eu pagaria um imposto, uma taxa diferente, dependendo do ativo, dependendo do tipo de operação que eu fizesse. Então essa planilha vai calcular tudo aí para vocês de maneira muito sucinta, muito fácil. Eu preciso lembrar você que sempre no último dia útil do mês seguinte é esse vencimento, para que você não pague multa dos pagamentos das suas DARFs. E você pode encontrar e emitir essas DARFs e pagá-las de maneiras muito simples. A primeira delas, que você pode ir lá para pagar, é no Internet Bank do seu banco. A maioria dos bancos hoje em dia tem essa opção no seu Internet Bank na aba Pagamentos. Tem a opção DARF, você vai em DARF e você vai emitir esses pagamentos dos seus boletos. Outra opção é diretamente no site da Receita, o Sicalc Web. Vou deixar aqui o site para você no link da descrição. É muito simples, é muito didático. E só para você ter ideia, veja só aqui na imagem. Aqui eu estou dentro do Sicalc Web e é muito intuitivo. Ali você vai preencher os seus dados, você vai preencher os dados da informação do boleto que você quer pagar. E lá, se você tiver qualquer dúvida, veja aquela imagem do leãozinho ali embaixo, no canto inferior direito, que ele vai te esclarecer todas as dúvidas e perguntas que você tiver ali no site da Receita. Então hoje, pagar imposto de renda, declarar, fazer DARF é muito fácil mesmo. Só que lembrando, não confunda a declaração anual com o DARF mensal, declaração de pagamentos mensais dos seus impostos em relação à renda variável, é muito diferente. Uma é a declaração anual de todos os seus bens, inclusive você vai declarar também os seus bens da corretora para a Receita Federal, e para você fazer essa declaração anual em relação aos seus investimentos, ou você manda para o contador, ou você mesmo faz, mas aí você vai em informes de rendimentos, na aba de documentação, fica próximo ali da aba de notas de corretagem, que você pega as notas, fica informes de rendimento, você pega esses informes ou manda para o contador, ou você mesmo declara na página da Receita. É muito simples. Mas aqui, realmente de maneira mensal. E ultimamente houveram algumas mudanças também em relação à declaração do seu imposto de renda, em relação aos investimentos. E essas mudanças aconteceram com o intuito de incentivar as pessoas a investirem mais na bolsa aqui no Brasil e das pessoas que já investiam continuarem investindo e não terem processos tão burocráticos assim. Até o ano passado, todas as pessoas que investiam em bolsa, elas tinham a obrigação de declarar os seus investimentos no imposto de renda. A partir dessa mudança, todas as declarações feitas a partir desse ano de imposto de renda só serão obrigatórias às pessoas que fizeram vendas de renda variável aqui no Brasil com vendas acima de 40 mil a partir de 2022. Ou seja, a soma total deve somar mais de 40 mil no ano. Então, em 2022, 2023 e aí por diante. Quem não fizer essas vendas desse volume ou volumes menores, não precisará fazer declaração de imposto de renda. Mas, claro, não esqueça, vai precisar sim fazer o pagamento das suas DARFs mensais, segundo as regras que eu passei anteriormente. Outra regrinha também é que quem teve lucro líquido nas vendas acima de 20 mil, também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda dos seus ativos de renda variável. E agora, para finalizar, eu quero deixar um presente, mais um brinde, um bônus de alto valor agregado para você, que vale mais do que dinheiro em forma de conhecimento. Deixei também a planilha lá para vocês e outra planilha também aqui, que é a planilha de acompanhamento da rentabilidade da sua carteira e para você traçar metas com ela, pode ser utilizada assim, para você descobrir em quanto tempo você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira ou os seus objetivos financeiros e quanto você precisa investir mensalmente para isso. Então, eu vou deixar ali como bônus, como presente para você. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha curtido. Compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Espero que eu possa ajudar você em mais conteúdos, com mais informações e me ajude também a difundir o meu trabalho. Assim você vai me ajudar e eu também vou estar ajudando mais pessoas e colaborando junto. Então, conto com você e pode contar comigo também. Até um próximo vídeo.